Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16. Lições que Paulo deseja ensinar à igreja de Cristo. Romanos 4,16, a Bíblia diz: porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém, queridos? Gente, dá uma vontade assim imensa de pular os pontos e as vírgulas, para ler mais rápido, mas eu não posso, né? Porque na leitura do dia a dia, a gente quase não leva isso em consideração, né? Um cursinho de leitura dinâmica faz você pular a pontuação e entender mesmo assim, né? Por isso que de vez em quando eu engulo algumas coisas aqui. A leitura natural no dia a dia é muito mais rápida. Vamos orar por isso, irmãos? Senhor, nós te agradecemos, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, buscar aquilo que Tu tens para nós nesta manhã. Abençoe-os a Deus, nosso Pai, Tu és o nosso supremo galardoador, nosso benfeitor. Abençoe a palavra nesta manhã, tenhamos a direção do Senhor. Oramos assim, cientes de que cresceremos através dela, em nome de Jesus. Amém. Fiquei sabendo que tivemos uma festa lindíssima ontem à noite, aí eu não pude estar, estava com uma assembleia marcada na Igreja Batista Betesda, em Jacareí. Tivemos ontem que aprovar um plano lá de sucessão pastoral, e como já estava marcado há algum tempo, eu não consegui trocar essa data, porque não teria como substituí-la por nenhum outro dia. Mas foi uma festa bonita a nossa cantata ontem, estou sabendo que o Gabriel arrebentou a boca do balão. Que coisa boa, que Deus continue abençoando o nosso garoto, coisa boa. Hoje de manhã também estive pregando na Igreja Batista Liberdade, lá com o Glaubinho, realizando a ceia para eles, e falando no ambiente da Páscoa. Muito bom a gente poder falar em Páscoa, e hoje à noite nós vamos ter aqui também uma mensagem especial sobre a Páscoa. Vou falar da ressurreição de Cristo, hoje à noite, e o que ganhamos com a ressurreição. Então, se você puder, esteja conosco. Lições que Paulo deseja ensinar à igreja. Essa mensagem já começou a ser explanada para vocês há 15 dias atrás, e nós voltamos com ela nesta manhã. Mas só para você se contextualizar, nós aprendemos há 15 dias atrás que Paulo queria que soubéssemos que a salvação não é merecida por ninguém, é pela graça. Então isso nós estudamos há 15 dias atrás. É pela graça que ela acontece, nós não somos merecedores. E também, isso está no versículo 16, também já aprendemos com o versículo 16 e 17, que Paulo queria que soubéssemos que a salvação também só chega pela fé. E ele deixa isso muito claro, em contrapartida à questão da lei de Israel, que os judeus achavam que poderiam encontrar salvação através da prática correta dela. E não, Paulo vai provar que os judeus eram cheios de fé para crer do mesmo jeito. E dessa forma, pela fé, eles eram salvos. E agora existe um elemento novo para nós nesta manhã, que está nos versículos 16 a 21, que nós acabamos de ler. Paulo quer que saibamos que estamos seguros, pois aquele que prometeu há de cumprir. Estamos seguros no que diz respeito à salvação, pela fé,
e pela graça do Senhor. Nós cremos pela fé e recebemos a salvação através da graça. E automaticamente isso nos garante. Paulo vai deixar claro que a salvação só ocorre porque o nosso Deus é fiel. E Ele cumpre aquilo que prometeu. Eu estava falando isso na Liberdade hoje pela manhã. Eu estou escrevendo um livro sobre essa questão da morte. E o fato da morte ser, na verdade, para o crente, um presente. Essa é a minha quinta obra. E tenho trabalhado em cima da ideia de que o crente, quando morre, ele na verdade não está num evento catastrófico, muito pelo contrário, ele é promovido. E isso que a Bíblia nos garante. Se o servo de Deus é de fato servo de Deus, ele pode morrer com esperança no coração, com tranquilidade, porque ele sabe para onde vai. Nos foi preparado o lugar. E o nosso lugar está guardado em Cristo. E aquele que prometeu é fiel. Ele não vai deixar de cumprir. Não é para que a gente ande por aí querendo se jogar na frente do carro, não. Tá certo? Também não precisa antecipar. Mas ainda hoje pela manhã eu estava orando por isso. Estava falando com Deus sobre essa questão. Né? E na verdade foi na madrugada, porque eu comecei a sentir um negócio estranho na cabeça aqui no lado direito. Uma queimação do lado esquerdo aqui. Eu não sei se eu deitei errado com o braço, porque eu tenho mania de passar o braço por baixo do travesseiro, deitar assim, né? Eu só durmo assim, né? Eu não sei se eu prendi a circulação aqui, começou a queimar o lado direito aqui, mais perto aqui da parte de cima da cabeça. E eu comecei a orar, falei, Senhor, se for hoje, está estranho esse negócio, nunca senti estranho desse jeito, mas se for hoje, só cuida da Beatriz, porque será uma perda irreparável para minha esposa. Mas ela vai ter força para continuar, né? Porque eu estou tranquilo, se tiver que ser hoje, é hoje. Estou legal, né? De cara já confessei alguns pecados para não levar bagagem muito pesada e vamos que vamos. Aí acordei e falei, poxa, acordei, mas tá bom, né? Vamos continuar. Porque o dia que tiver que ser, sem problema, sem dificuldade, morrerei sorrindo, se Deus me permitir, né? Esperando pelos portões abertos das mansões celestiais. Porque eu sou demais? Só como marido. Não mereço a salvação, não mereço estar com Deus. E mesmo depois que virei crente, também não mereço. Só entrarei por conta da graça. E tenho certeza que irei, não porque eu esteja fazendo tudo certo, porque eu não estou. Busco a perfeição. Ainda é um sonho muito distante. Agora, porque Ele garantiu a vida eterna àquele que crê. Eu não confio em mim mesmo, eu confio no que Ele me prometeu. Porque se eu tiver que confiar em mim mesmo, eu irei para o outro lado desta vida chorando, agonizando de medo. Mas hoje eu posso cruzar a linha com tranquilidade, porque Ele prometeu e Ele fará. Graças a Deus, porque não depende de nós, mas é pela graça, porque a promessa nos foi assegurada. Assim como Deus chamou a Abraão e disse para Abraão, esse é o argumento do apóstolo Paulo, eu vou lhe dar uma grande descendência. E Abraão nem tinha filhos, nem entendeu. O texto vai falar do corpo de Abraão mortificado, ou seja, o camarada já não produzia mais, não tinha condições de produzir. O cara estava com 100 anos de idade praticamente, e a esposa, se eu não me engano, com 90, se eu estiver errado, aí alguém me corrija. Então você imagina a situação, não eram 10 anos, não é isso mesmo? Olha a situação, e Deus disse, vou dar uma descendência para você, olhe para as estrelas, que você não vai ter condições de contar. Mas nem filho o cara tinha ainda. E aí Paulo diz assim, é porque Deus chama as coisas que não existem à existência. Elas não existem ainda. Da mesma forma que Deus disse, haja luz, e houve luz no meio das trevas, no meio da escuridão. Deus disse a Abraão, não existe para você, mas eu garanto que vai acontecer. Essa é
Esse é o argumento, essa é a lógica que o apóstolo Paulo usa. E da mesma forma, Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vai aperfeiçoar. Nós vamos chegar lá. Romanos capítulo 8, que nós vamos estudar provavelmente em 2028, Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, vocês gostam, né? A Bíblia diz: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. E para você que não entende essa terminologia aí, de questão de principados e potestades, é só você entender líderes e liderados. É uma contraposição. O texto está em contraposição aí, ó. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades. Ou seja, os anjos bons, o lado dos demônios, os principados e potestades. Paulo usa a mesma terminologia que ele vai usar em Efésios, capítulo 6. A ideia de principados e potestades para os demônios, os líderes dos demônios e os liderados. As hostes eram muito conhecidas naquela época, porque era a parte do exército que ia primeiro para a batalha. Era o pessoal do confronto. E eles faziam de tudo para proteger os seus príncipes no meio da batalha, para que eles não perdessem a realeza no meio das guerras. Então as hostes eram o povão comum, soldado comum. Era o pessoal que ia para o combate frente a frente e que morria primeiro, muitas vezes. Então eram os liderados e os líderes. Ou seja, ninguém, nem os demônios podem nos impedir, ainda mais eles, nem eles podem nos impedir de que possamos receber aquilo que Deus nos assegurou. E aí, eu chamo você de volta para a leitura do 16 ao 21, porque agora você vai entender a lógica de Paulo, o que ele está dizendo. Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como já se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois já tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Assim precisamos ser nós agora. É assim que precisamos agir agora. Nós precisamos ter a mesma fé que Abraão teve, que mesmo não vendo, ele considerou certíssimo aquilo que Deus prometeu. E isso, querido, faz um mundo de diferença, porque se eu caminho estando certo que Deus não me abandonará, isso muda a minha perspectiva de vida, isso muda a minha perspectiva para a morte, inclusive. Isso não me põe medo. É por isso que Paulo vai dizer: onde está a morte? Seu poder, o seu aguilhão, cadê? Não tem poder mais não, porque a morte não me põe medo mais. Um crente que tem medo da morte é um oxímoro ambulante, é um ser que está ao contrário daquilo que é a lógica, sua própria esperança. É um contraproducente do reino, porque se ele tem medo da morte, tudo que ele prega é uma realidade estranha, contrária à sua própria nova natureza. Nós precisamos ter tranquilidade, precisamos ter fé. É igual aquela velhinha que foram orar por ela, né? Essa história é velha, antiga. Senhor, né, cura a tua serva. E o pastor com a cabeça na mão dela, no leito de morte lá: cura a tua serva, mas se não for da tua vontade, que o Senhor a leve em paz. A velhinha deu um pulo, não.
Ou seja, tanta gente querendo ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? É um negócio tão estranho. Inclusive, essa é a tese do meu livro, né? O crente deveria ansiar pela morte, se ele de fato crê. Não com a vontade de morrer, é diferente. Diferente. Se tem oportunidade para viver, viva. Faça tudo que você puder para viver mais. Cuide do seu emocional, cuide da sua saúde. Né? Se eu quisesse morrer, eu tenho a receita. Se eu quiser morrer mais rápido, é facinho, facinho. É só meter a cara na gordura e não fazer exercício nenhum. É rapidinho. Daí não dura 5 anos. Mas eu saio para correr todo dia, jogo minha bolinha, faço a minha malhação, cuido da minha alimentação, diminuí a Coca Zero em 90%. Diria que já está até 95%. Irmã Leandra colocou uma Coca Zero lá na geladeira, eu doei a Coca Zero, e a pequenininha de 600 ml já deve estar fechada há 1 mês quase, né, irmã Leandra? Está lá, estou bebendo mais não, tomando um suquinho. Irmã Leandra, só uma benção. Isso aí. Faz uma saladinha de fruta, deixa lá. Faz o suquinho, deixa lá. O Lucas esses dias reclamou comigo, faz salada de fruta nem para mim, pastor. E faz para o senhor. Falei, larga de ser chorão, rapaz. A irmã Leandra está cuidando de mim porque ela sabe, né, que eu estou carente de mãe. Então ela faz o lugar, ela cuida de mim direitinho. Então estou cuidando, suquinho, corre todo dia. O joelho está falando, rapaz, você vai aguentar isso muito tempo não. Diminuir a carne vermelha, isso é importante. Já estou tirando a gordura e deixando de lado. Eu só como gordura no churrasco da igreja. É uma vez por mês, né? Não quero morrer, a ideia não é essa. Mas a hora que vier, nós precisamos estar prontos e com esperança. Pastor Vanderlei, que foi um pai para mim, foi um grande exemplo, porque veio a Covid, ele desenvolveu o quadro, teve que ir para o hospital, o vírus atacou forte os pulmões. Pastor Vanderlei, acho que estava perto de 60, ou passando um pouquinho. Um grande amigo, um paizão mesmo, meu conselheiro. E o pastor Vanderlei piorou bastante. O Covid veio avassalador. E aí, a junta médica se reuniu e falou, vai ter que entubar. Ele não melhorava. E aí foram avisá-lo. Só nós vamos ter que entubar o senhor. Chamou a família, avisou. E o pastor Vanderlei, sem a família, né, porque não podia ver, a família do lado de fora do hospital, falou, tudo bem, mas primeiro eu vou orar. E ele orou. Senhor, sou teu servo, estou aqui, se o senhor quiser, o senhor pode me curar, mas também se o senhor não quiser, eu estou pronto para lhe encontrar. Foi mais ou menos assim a oração dele. Cumpra em mim o que o senhor quiser. Terminou a oração dele, orou pela junta médica, pediu para todos ali a salvação. Terminou a oração dele e falou, estou pronto, estou em paz, pode entubar. Entubou, abriu os olhos novamente nos braços do Pai. Como é que uma pessoa tem uma calma dessa, uma tranquilidade dessa, diante da sua partida? Uma pessoa dessa sabe de quem é, sabe quem é seu dono, mas acima de tudo conhece o caráter do seu dono, porque é isso que faz diferença. Não adianta eu ter um dono se ele não tiver caráter, porque eu não poderia confiar nele do mesmo jeito. Será que ele vai vir mesmo me buscar? Mas a Bíblia diz que o nosso dono tem caráter. Eu posso confiar nesse caráter. Eu não confio em mim não, irmãos, mas eu confio nele. E isso faz toda a diferença. Faz ou não faz? Segundo lugar, Paulo queria que soubéssemos que o Evangelho, por isso, é universal. Precisa ser pregado para todo mundo. Olha versículo 17. A Bíblia diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí,
perante aquele que no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Paulo aqui nos leva de volta àquela ocasião histórica entre Deus e Abraão, quando ele diz: saia da tua tenda e fique aqui, olhe de volta as estrelas do céu, você pode contá-las. Deus conversa com Abraão. Você jamais conseguirá contá-las, elas são incontáveis, inumeráveis, mas observe-as, Deus diz para Abraão: e eu vou fazer você pai de uma multidão, como as estrelas do céu. Será o povo que sairá de você. Essa foi a promessa. E, de acordo com Paulo, Abraão ficou lá perante Deus, olhando aquela imensidade. Deus olhou para Abraão e lhe disse: você será pai de toda uma posteridade, de toda essa semente. E olha que nem pai Abraão era ainda. Paulo diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Outra tradução diz: ele convoca as coisas não existentes, como se já fossem existentes. O que significa isso? Significa que Deus chama o que não existe à existência. O que ainda não existe no mundo físico nosso, Deus chama a existência. Não há nada ali, mas Deus chama a existência. Como eu disse anteriormente, como Ele criou a luz, e Ele disse: haja luz, e a luz apareceu. Esse é o poder, e dessa forma, Deus estava prometendo a Abraão que Ele criaria uma geração de santos para Abraão. Você vai ter uma geração que vai caminhar comigo, e essa geração vai sair de você, porque Abraão foi o primeiro que creu. Uma nova geração, uma geração espiritual. Abraão seria um pai espiritual de muitas pessoas, porque ele foi o primeiro a crer, e através dele, ele geraria uma descendência de fé também, uma descendência que creria. Daquele momento, todos os que andassem pela fé, como Abraão andou, iriam caminhar com Deus pela fé mostrada em Abraão. E é interessante que isso é uma verdade muito grande para nós. O ponto é que podemos entrar nessa salvação, independentemente de que povo nós somos, porque são todas as nações. A promessa de Deus para Abraão, que Paulo cita, é tirar gente das trevas de todas as nações. Deus deseja salvar em todos os povos. Esse é o plano desde o princípio. E hoje tem igreja querendo virar clube, fechando porta para quem chega. Isso é inadmissível. Precisamos tratar a salvação do perdido com muito amor, com muito carinho. Porque estamos vivendo num tempo em que as igrejas não estão querendo mais olhar para o lado e perceber um desconhecido. Não, que eu não sei em quem posso confiar mais, né? A igreja está cheia de gente nova. Olha só, cheia de gente nova. Isso deveria ser uma alegria para uma igreja, porque a igreja que não tem gente nova morre, fecha as portas, porque esse mesmo pessoal, essa mesma gente vai envelhecer e vai morrer. Nós não estamos, o vale aqui está encharcado dessa ideia, de que não, o importante é a gente aqui. Se alguém quiser penetrar, vai ter que fazer muita força para poder entrar no nosso clube aqui. Vai ter que perseverar demais, vai ter que insistir muito. A igreja parou de discipular pessoas. E como judeus, a gente está impedindo agora que as pessoas entrem. E a gente corre o risco de nem ser salvo e nem deixar ninguém ser salvo. Porque o camarada que tem essa atitude, eu começo a pensar se de fato é convertido. Não importa se somos judeus, não importa se não somos judeus, que a Bíblia chama de gentios, Deus deseja salvar gente do mundo inteiro. E o desejo dele é que nenhum se perca, nenhum. E isso significa que precisamos pregar para todos e aceitar a todos com alegria.
Graças a Deus, irmãos, olha, eu tenho que parabenizar a PIB de Taubaté, porque finalmente eu estou começando a escutar frases assim: pastor, fui muito bem recebido aqui. Isso não acontecia. O pessoal não olhava para o outro que estava do lado, não dava nem boa noite. Dá um abraço no seu irmão, o cara fazia assim, ó. Cumprimentava, não. E aí veio a pandemia. Aí a desculpa é que a pandemia. Não pode, pela pandemia. Nada, rapaz. Tem muita gente que tem vergonha de cumprimentar o outro. Tem gente que não consegue dar um sorriso para o outro. Tem gente que não consegue dar um abraço, ver uma pessoa se converter do lado. Fecha o olho e fala assim, abençoe. Não, abençoe através de você. Dá um abraço, vai levar para comer uma pizza. Faz amizade. Larga de ser mal encarado. É importante nós valorizarmos a salvação das pessoas. Sabe por quê? Porque se fosse seu filho, sua filha, você ia querer que todo mundo abraçasse. Ia ou não ia? E por que com o filho dos outros você não faz? Isso está errado. Você sabe por que eu valorizo esse negócio? Porque me receberam muito bem, isso foi fundamental. A partir do momento que eu me converti, os jovens e os adolescentes não me largaram mais. E olha que eu era um dicionário de palavrão. Fazia tudo errado. Eu me converti numa quarta-feira, na sexta, na quinta ou na sexta, eles foram para lá e levaram um monte de presente para mim. Bateram lá na porta da minha casa. Por quê? Bateram um papo lá com a irmã que me evangelizou e eles ficaram sabendo que eu gostava de rock. E qual era a ideia dos jovens adolescentes? Não, vamos inserir música evangélica, porque através da música ele vai sendo santificado. Chegaram lá com um monte de LP, rapaz, do Catedral, do Novo Som, do Resgate, João Alexandre, me deram de presente, fita cassete. Naquela época não tinha CD, CD vai surgir um ano depois. E aí eles chegaram lá com aquele, pelo menos não lá para nós, na normalidade, né? Já existia, mas para a gente não. Me deram um monte de LP. E aí eu coloquei o Catedral, falei, é isso. Coloquei o Resgate, falei, é isso ainda mais. Coisa boa o tal do Resgate. Depois chegou a oficina G3. Aí eu falei, fechou no 10. Estava precisando desse negócio. E cresci na fé, sendo santificado por rock and roll. Olha que negócio louco. Mas por que a nossa geração? Né? A geração gostava de um rockzinho. Não é, Bidi? Eu sei que o Bidi tem idade para ser meu pai, mas gosto de um rock and roll. Estou brincando, Bidi, estou brincando. Não seja tanto. Né? A gente sabe, nossa geração, e eles me abraçaram, não saíram de perto de mim mais. Eu valorizo isso, porque foi fundamental para mim, aquele amor, aquele carinho. Sexta-feira, eu me converti numa Páscoa, né? Foi numa quarta-feira antes da Páscoa. Sexta-feira tinha um churrasco da igreja. E eles foram lá me convidar para o churrasco da igreja. Aí eu falei com a minha mãe, minha mãe é muito católica. Falei, mãe, tem um churrasco aí sexta-feira, eu quero ir. A minha mãe, você pirou, afastou de Deus. Não vai churrasco nenhum, que povo louco é esse, comer carne na sexta-feira da paixão? E não queria de jeito nenhum que eu fosse. Falei, mãe, fica tranquilo, eu prometo a senhora que nem carne eu como, mas eu tenho que ir nesse negócio aí, porque foram as meninas que me convidaram, eu quero ir lá para ver qual é. Todo louco. E cheguei lá, muito carinho de novo. Muito amor. Eles disfarçavam bem, eu xingava um palavrão, tinha um silêncio total. Tem sempre uma menininha, mãe, ele xingou, não xingou? Nossa, eu morri de vergonha. Me ensinaram na paulada, assim, né? Eu tive que aprender passando vergonha. E eles foram fundamentais. E vários deles são meus amigos até hoje. A gente vai para a Volta Redonda, eles querem juntar, comer um churrasco. Até porque são amigos da Bia também, crescemos juntos da mesma igreja. Hoje está todo mundo casado, mas a gente continua tendo amizade. Foi fundamental, irmãos. Essa é a glória da pregação do Evangelho, porque as portas do Evangelho estão abertas para todos. Todos. E todos aqueles que querem ter a sua vida transformada, podem hoje entrar pelas portas do Evangelho.
Mas nunca podemos nos esquecer, o projeto desde o início envolvia gente de todas as nações. Cada um que se convertesse e cresce como Abraão creu, aí essa descendência cresceria. E nós teríamos esse desenvolvimento. É gostoso isso demais, gente. Como é que é legal. Eu entro aqui no Nagumo, entro no Carrefour. Ô pastor, eu nunca vi na vida. Mas é meu irmão. Olha que legal. Fui comprar um negócio aí esses dias lá na loja Equilíbrio, lá, fui brincar com a moça lá, falei, ó, vocês vão ter que dividir minha fatura do cartão aí agora, aí, que eu só compro aqui, né, eu estou todo natureba, aquele negócio todo, aí estou comprando aquela lojinha Equilíbrio em frente ao shopping lá. Aí já vou ao shopping, atravesso a rua, compro um negocinho lá. Cheguei lá, falei, você vai ter que dividir aí, brincando com a menina do caixa, né, você vai ter que dividir esse negócio aí agora, está ficando caro, hein, minha esposa já esteve aqui, aí a menina virou para mim e falou assim, a Bia? Falei, ué, gente, como assim? Eu falei, como é que você conhece a Bia? Não é Beatriz, a sua esposa? Sim, eu não vi a Bia aí. Eu falei, mas você conhece a Bia? Ela falou, pastor, estou frequentando a igreja tem 1 ano. Está ficando difícil. Cheguei no futebol quinta-feira, veio o irmão me procurar lá. Nenê. Deve estar vendo aí. Eu ia falar que ele é ruim de bola, mas não posso falar nunca, ele deve estar vendo. E aí, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, que palavra aquela quarta-feira? Eu falei, ué, você estava lá? Ele falou, não, estava vendo a live. Eu falei, gente, esse povo é grande demais. Isso é muito bonito. Você já pensou, se nós andássemos numa cidade que todo mundo fosse servo de Deus, não teria assalto, querido. Olha só. Todo mundo fosse servo de Deus mesmo, né? Não adianta ser só da igreja. Ia ter igreja aí que ia assaltar nós na rua, mas todo mundo fosse servo de Deus de verdade. Você já pensou? Você não precisaria nem trancar a porta. Os presídios estariam vazios. Quer ter uma vida melhor? Pregue o evangelho. Se o seu vizinho que fica fazendo barulho até 5 horas da manhã com aquela festa em cima da sua cabeça, se converter, acabou, ele vai vir para o culto junto com você. Olha que beleza. Se você evangelizar o camarada que vende droga para as crianças, você pode ficar tranquilo com o seu. Porque se ele se converter, não vai ter quem venda droga para ele. Essa é a proposta do evangelho, a transformação. Fica pegando no pé da professora, não, evangeliza a professora. Não é que essa professora é o próprio Satanás. Não é não, querido, é um perdido, precisa da salvação. Porque tem cada professor aí hoje em dia que, né, fechou com Satã e está na boa. Mas evangeliza. Os professores estão ensinando as coisas dos nossos filhos aí, que é um negócio bárbaro. Tem gente envolvida com tudo nessa vida. Mas evangeliza, prega o evangelho. Uma pessoa dessas converte a mais uma, para mudar a sociedade. Porque através das estrelas abençoadas no céu da salvação, nós vamos espalhar o evangelho por este mundo afora. Deus não disse para Abraão, farei a sua descendência como as estrelas do céu, ou seja, precisamos dessa descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu, pregando o evangelho aí fora, evangelho e salvação. O evangelho é universal, salvação para quem crê, precisamos pregar. Não se esqueça. Eu estou esperando acabar de fazer as reformas aí, porque eu quero colocar na saída de cada porta dessa aí uma frase pequena, gosto de nada grande, né? Nada de muita cor, nada pequeno, que dê para você ler quando passar pelas portas. E aqui também, para que você sair do túnel aqui, vai ter a mesma frase ali. Você está saindo para um campo missionário. Não se esquece não. O tempo todo. Você sai dessas portas, você está num campo missionário. Pregue o evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te damos graças pelo privilégio de conhecer o evangelho. Que bênção. Hoje temos alegria gerada pelo teu Espírito em nosso interior, rios de água viva fluem de nós, mas precisamos que esses rios também sejam realidade
em outras pessoas. Que tu estejas usando a tua igreja. Abençoes, ó Deus, a pregação do Evangelho nesta cidade, nas cidades vizinhas, no vale. Senhor, estejas levantando homens intrépidos, mulheres intrépidas, para pregarem o Evangelho do Senhor, a tempo e fora de tempo. Que sejamos usados, que as palavras nos venham à boca, com a unção do justo, e que em nome de Jesus, nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que temos aprendido, e de tudo aquilo que tu tens feito por nós, na hora em que estivermos falando do teu amor aos perdidos. Que o teu poder nos envolva, prometido em Atos 1:8, e que possamos ser testemunhas do Senhor pelo mundo afora. Abençoe, Deus, nossa pregação. Abençoe a tua igreja no que diz respeito a receber o perdido, a tratar dele com carinho, a ter paciência com ele, a esperar que ele dê fruto. E que possamos, ó Deus, abraçar quem chega com amor. O amor de Cristo, visto em nós, faz a diferença. Abençoe a nossa igreja, que possamos crescer, acima de tudo, no amor. E que jamais percamos de vista que o Evangelho precisa ser pregado. Estejas nos dando, Deus, o privilégio de ganhar nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas da faculdade, da escola, as pessoas que praticam esporte conosco, aqueles, ó Deus, que aparecem do nada na nossa vida, mas enviados pelo Senhor, para que possam ouvir. Abençoe a pregação da tua igreja, que ela seja poderosa, e que quando alguém sentir o desejo de estar conosco, que possa encontrar um povo amoroso, alegre, um povo que de fato abraça quem chega, porque esse é o amor de Cristo. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus.